Bom dia, meus amigos, bom dia a todos. Estamos chegando agora mais cedinho para o nosso bom dia. Esse bom dia é o bom dia transcendental de começar o dia e estamos tentando agora arrumar esse bom dia e essa boa noite de forma que elas possam ser às 6 horas da manhã e às 6 horas da noite. Então, hoje a gente conseguiu fazer às 6h11. Então, vamos tentar agora às 18 horas fazer o boa noite também. E esse bom dia, ele traz assim a luz do Bhagavad Gita, as palavras de Krishna, para começar o nosso dia. Sem elas, nosso dia pode estar repleto de escuridão. Então, o Sr. Chaitanya veio com seus associados, trazendo o movimento de Sankirtana, o canto do santo nome. Agora, a nossa inteligência tem que estar plenamente convencida dos princípios básicos da vida espiritual, que é que nós não somos o corpo e que somos uma alma espiritual, serva eterna de Krishna. Sem esses princípios básicos, a gente não vai conseguir se manter simplesmente externamente cantando o santo nome de Krishna. Precisamos interiorizar esse canto com sentimentos devocionais que vêm de realização dos conhecimentos adquiridos na nossa prática de serviço devocional. E o santo nome também tem a potência de dar esse conhecimento, né? Mas para ajudar o processo do cantar dos santos nomes, nós devemos ter um sadhana. E uma das partes do sadhana, da Bhakti Yoga, né, são atividades reguladas que nós devemos executar todos os dias, é acordar cedo e fazer uma leitura das escrituras. É um dos sadhanas, né? Então estamos aqui tentando ajudar nesse reforço matinal de mingau espiritual, né? É um mingau espiritual, é uma papinha espiritual que a gente toma aqui de manhã cedinho para sair durante o nosso dia fortalecido para enfrentar as diferentes perplexidades que se apresentam no nosso dia a dia. Estamos cheios de desafios. Jai, Hare Krishna. Então a gente está terminando hoje o capítulo 16, é o último verso. O capítulo 16 é um capítulo muito interessante, que são as naturezas divinas e demoníacas, né? E nesse último verso, Krishna faz um resumo de tudo o que ele quis dizer durante todo o capítulo. Então, resumidamente, as pessoas divinas são as pessoas que estão sendo guiadas pelas escrituras sagradas, pelos preceitos escriturais, enquanto que as pessoas não divinas são os materialistas, que não aceitam o divino, não aceitam as escrituras sagradas e tudo o que eles fazem é baseado nas invenções de suas mentes materiais, que estão presas ou atadas aos modos da natureza material. Então elas criam diferentes conceitos e preceitos, alguns deles coincidem com os das escrituras e muitos deles não coincidem e eles ficam confusos sem saber o que fazer, né? Então, um materialista que se identifica com o corpo, ele não sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, eles ficam completamente atrapalhados, né? São uns patetas, um batendo na cabeça do outro, aí inventam um monte de coisa para bater mais a cabeça. E assim é a vida materialista. Agora nós vamos ler o verso é o verso 24, vamos ler o sânscrito, depois a tradução e o significado de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tasmat chastram pramanam te karya karya vyavastito gyatva shastra vidanoktam karma kartum iharasi. É através das normas dadas das escrituras
que se deve, portanto, entender o que é dever e o que não é. Conhecendo tais regras e regulações, todos devem agir de modo a elevarem-se gradualmente. Então aqui Krishna fala que esse mundo material já tem um manual dado pelas escrituras sagradas. E se a pessoa quer obter o sucesso, chegar à perfeição, ela deve se basear nessas escrituras. Significado: como se declarou no 15º capítulo, todas as regras e regulações contidas nos Vedas são próprias para se obter conhecimento acerca de Krishna. Quem estuda o Bhagavad Gita passa a compreender Krishna e se situa em consciência de Krishna, ocupando-se em serviço devocional. Então, Srila Prabhupada está dizendo aqui que o estudo das escrituras pode ser resumido ao estudo do Bhagavad Gita, né? Porque tem muitas escrituras, mas todas elas destinam-se a compreender Krishna. E quem estuda o Bhagavad Gita vai poder compreender Krishna, porque é o livro falado pelo próprio Krishna. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu facilitou bastante esse processo. Ele pediu que as pessoas simplesmente cantassem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E que se ocupassem no serviço devocional ao Senhor e comessem os restos do alimento oferecido à deidade. Então é muito importante cada devoto ter uma deidade em sua casa para oferecer seu alimento, né? Ou então morar próximo do templo e todo dia ir no templo comer Mahaprasada, alimento oferecido à deidade. Deve-se entender que quem se ocupa diariamente em todas essas atividades devocionais estudou toda a literatura védica e chegou à conclusão perfeita. Então, quem está ocupado em serviço devocional assim, cantando Hare Krishna, tomando prasada, então ele chegou à plataforma mais elevada de conhecimento, que é a realização de Krishna. É claro que, para as pessoas comuns que não estão em consciência de Krishna, ou que não se ocupam em serviço devocional, os preceitos védicos têm que decidir o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, esse verso aí que Krishna está falando é para aqueles que não estão ocupados em serviço devocional. Que quem está ocupado em serviço devocional já sabe o que deve ser feito e já sabe o que não deve ser feito. É necessário agir dentro desses princípios e não questionar. Então aí Srila Prabhupada fala que a gente não deve especular, né? Se o princípio védico diz algo, então você deve seguir, né, essa regra dos princípios védicos sem questionar. Isso se chama seguir os fundamentos do Shastra ou das Escrituras. O Shastra não tem os 4 principais defeitos presentes na alma condicionada: sentidos imperfeitos, propensão a enganar, certeza de cometer erros e ilusão. Então, uma pessoa que decide não seguir os Shastras, então ela vai obter informações de sentidos imperfeitos. Ela vai enganar, né? E vai cometer erros e vai ficar confusa, né? Porque isso é toda a alma condicionada. Conhecimento obtido pela alma condicionada está sujeito a esses 4 tipos de defeitos. Esses 4 defeitos principais da vida condicionada desqualificam-na para elaborar regras e regulações. Então, quem tem esses 4 defeitos não vai poder fazer uma lei, né,
uma regra para as pessoas ou para ela mesma perfeita, vai ser imperfeita, né? Como nós vemos assim as regras e leis da justiça, né? Em um lugar se pode fazer uma coisa, você vai para outro lugar já não pode fazer aquela mesma coisa, né? Então cada uma está baseada em cometendo erros e com sentidos imperfeitos, não consegue elaborar uma regra perfeita. Por isso, todas as notáveis santos, acharyas e grandes almas aceitam intacta as regras e regulações descritas nos Shastras, pois eles estão acima desses defeitos. Agora, as regras escritas nos Shastras, elas vêm diretamente do processo descendente, diretamente vinda de Deus. Então não tem defeito, porque o que vem de Deus não está sujeito às imperfeições humanas. Na Índia, há muitos grupos que se dedicam à compreensão escritural. Em geral, eles classificam-se em dois, os impersonalistas e os personalistas. Então, os devotos Hare Krishna são personalistas. Ambos, porém, pautam suas vidas pelos princípios dos Vedas. Então, tanto os personalistas como os impersonalistas, eles seguem os Vedas com diferentes interpretações. Sem seguir os princípios das Escrituras, ninguém pode elevar-se à fase de perfeição. Considera-se afortunado, portanto, aquele que de fato compreende o significado dos Shastras. Então, a gente pode se considerar bem afortunado porque a gente encontrou um mestre espiritual autêntico que pôde nos dar o verdadeiro sentido dos Shastras, né? Das Escrituras. Na sociedade humana, o desinteresse pelos princípios que propiciam a compreensão acerca da Suprema Personalidade de Deus é causa de todas as derrotas, de todas as derrocadas. Esta é a maior ofensa cometida na vida humana. Portanto, Maya, a energia material da Suprema Personalidade de Deus, está sempre nos causando problema sobre a forma de 3 classes de misérias. Então, porque a gente tem essa tendência a negligenciar a personalidade de Deus, as Escrituras Sagradas, então a nossa vida humana, ela torna-se desprovida de vitórias, né? Lucros. A nossa vida humana sempre fica no prejuízo, porque a gente não segue as Escrituras. Esta energia material é constituída pelos 3 modos qualitativos da natureza material, para que se possa abrir o caminho da compreensão acerca da Suprema Personalidade do Senhor Supremo, é necessário pelo menos elevar-se ao modo da bondade. Então, a paixão e a ignorância são chaves, né, ou portas que nos conduzem à escuridão, né? Então, a porta que tem alguma luz é a porta do modo da bondade. Ou seja, para você adquirir conhecimento, você tem que estar calmo, tranquilo, pacífico, né? Você tem que estar motivado por sentimentos de bondade e não de cobiça, de inveja, de loucura. Esses sentimentos não levam ao conhecimento. Para que se possa abrir o caminho da compreensão acerca das Supremas, é necessário pelo menos situar-se no modo da bondade, sem elevar-se ao padrão próprio da influência da bondade, a pessoa permanece na ignorância e na paixão, que são a causa da vida demoníaca. Então, a vida demoníaca, ou a vida materialista, é a vida impulsionada pelo modo da paixão, né? A paixão, ela tende a fazer com que a entidade viva perca sua calma, perca sua paz, e aí ela não pode pensar direito, e aí ela age em ignorância. Aqueles que estão nos modos da paixão e da ignorância zombam das Escrituras, do homem santo e da
e da devida compreensão acerca da suprema personalidade de Deus. Então, assim, com aquele sorrisinho meio amarelo, né? As pessoas zombam, achando que, poxa, que coitado, esses aí estão seguindo as escrituras, nós estamos aqui seguindo os processos, os métodos científicos de obter conhecimento, então nós somos muito mais avançados, enquanto que eles não podem, eles aceitam dogmas, né? Aceitam injunções, e nós temos as nossas teorias que estão mudando a cada dia, mas estamos seguindo elas, né? Não sei como, porque se elas mudam a todo dia, né? Então, eles desobedecem às instruções do mestre espiritual e não se importam com as regulações contidas nas Escrituras. Apesar de ouvirem as glórias do serviço devocional, eles não se sentem atraídos. Então, eles ouvem as glórias do santo nome, do serviço devocional, as encarnações de Cristo, né? Tanta coisa bonita, bela, mas eles não se atraem. Eles se atraem por besteira, jogar no videogame, jogar futebol, correr atrás de mulheres, assim, um monte de besteira. E perdem todo seu tempo, né? Sua vida humana, né? Assim, sem nenhuma inteligência, né? Então, quem não se ocupa em serviço devocional vai fazer besteira. Assim, eles fabricam seu próprio processo de elevação. Estes são alguns dos defeitos da sociedade humana que conduzem a uma condição de vida demoníaca. Então, a gente cria na sociedade humana essa vida demoníaca, né? Perdendo tempo, né? E fazendo um monte de besteira, né? Recentemente eu ouvi a palestra de um certo religioso que ele dizia que o aborto deveria ser sancionado, uma vez que evitaria a criação de população indesejada, né? De marginais, de bandidos, né? E isso era provado cientificamente, né? Então, realmente, se você não faz um planejamento familiar e você não controla seus sentidos, você cria população indesejada. Mas a solução não é matar a criança no ventre, né? Mas recuperar, né? Dar educação, principalmente à sociedade, para que as pessoas possam se educar nesse sentido, de saber fazer um planejamento familiar, e os que nasceram sem planejamento familiar, eles devem ser acolhidos, não devem cortar o pescoço deles, não. Devem ser acolhidos e devem ser educados para que eles possam também ter uma chance, mesmo tendo um nascimento baixo. Krishna fala que mesmo as pessoas de nascimento baixo, eles podem alcançar a autorrealização. Então, mesmo a pessoa que nasceu naquela família degradada, assim, cheia de problema, ainda assim, ele pode alcançar a autorrealização com a prática da consciência de Krishna. Então, é muito importante, assim, nós não cortarmos a cabeça das crianças, não abortar as crianças, mas dar uma oportunidade delas se aproximarem do movimento de Chaitanya Mahaprabhu, dar uma oportunidade de educação, de vida para eles. E todos são responsáveis por isso, né? Não vamos esperar que o governo vá fazer algo para o povo, para o bem do povo, né? O governo vai fazer algo para ele se reeleger e para ele ficar no poder, né? Aí a gente tem visto isso com todos os governantes que estão entrando e saindo nas administrações dos países do mundo, né? Então a gente tem que tomar a nossa própria iniciativa, nós temos que ser protagonistas, nós temos que ser proativos e devemos fazer o bem, né? Mesmo sem o apoio dos líderes, né? Que geralmente esses líderes eles estão cheios de cobiça, de luxúria, e eles não podem compreender qual é o bem melhor para toda a sociedade humana, né? Então nós temos que entrar numa que temos o conhecimento do Bhagavad Gita e podemos fazer algo para a sociedade humana. Jai, então vamos continuar aqui.
Entretanto, se alguém é capaz de ser guiado por um mestre espiritual autêntico e credenciado que possa levá-lo ao caminho da elevação, à fase mais alta, então sua vida se torna bem-sucedida. Então a gente não deve ir pelo caminho demoníaco, materialista, mas devemos aceitar o mestre espiritual e cuidar da nossa vida espiritual. Jai Hare Krishna, nós aqui estamos fazendo a nossa live, e essa live ela está sendo feita mais cedo, né? Mais cedinho, tá? A gente vai tentar fazer, como eu falei no início da aula, de 6 horas da manhã e 6 horas da noite, ok? Então, Hare Krishna, obrigado a todos, minhas reverências, vamos cantar Hare Krishna e continuar sempre devotado a Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.